Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Só para recapitular um pouco, né? Nos últimos vídeos, né? A gente já falou sobre velocidade de fluido, já falou sobre deslocamento volumétrico, a gente já fez análise de diagrama hidráulico, né? Viu a parte também um pouco ali da parte de automação. Né? Enfim, a gente está tentando deixar o mais completo possível essa sequência aí da parte de hidráulica, a parte de bombas. Só que também para não ficar tão focado só em hidráulica, a gente vai começar também a dar um foco na parte de pneumática, né? Em breve. A gente vai fazer vai ser a mesma lógica, né? A gente vai montar um esquema e vai estar dando continuidade nesse esquema. Né? Aqui para a gente estar nessa parte finalzinha, né, vamos falar aí sobre uma primeira sequência aí de hidráulica. Né? A gente vai estar entrando em algumas características, né, que envolvem a parte de potência, né, eficiência e eficiência, né, e também entrando ali na parte de pressão, entrando também na parte de torque. Um dos grandes detalhes dos sistemas hidráulicos, né, ele está ligado à parte da eficiência, né, ou seja, da eficiência do ciclo, né, do ciclo hidráulico, o qual ele está desempenhando sua função, né, levando em consideração todos os elementos, né, a bomba, tubulação, cilindros hidráulicos, né, nesse caso aí, especificamente para um sistema hidráulico fechado, né. E essa análise ela tem uma base muito forte voltada à parte do grau de eficiência, né, que vai ser o nosso foco dessa parte final, né, referente ao grau de eficiência. E para o grau de eficiência a gente precisa saber de alguns elementos. Né? A gente precisa saber, né, vamos colocar aqui, do torque, né? A gente precisa estar sabendo do torque, a gente precisa estar sabendo da rotação, a gente precisa estar sabendo da vazão, né? Isso tudo para chegar a características, né, de potência. Né? A gente tem duas análises de potência interessantes, onde uma é a potência despendida no eixo do motor, né, o qual vai estar acionando a bomba, e a outra é a potência, né, de saída da bomba. Né? E é justamente essa relação de potência de entrada, né, do eixo do motor, a gente está falando de potência relativa à ação mecânica, né? Então, essa ação de potência de entrada no motor, né, referente ao eixo ali de acionamento e a saída da bomba, a gente tem ali a indicação do grau de eficiência. Né? O cálculo do grau de eficiência, né, ele é bem simples. Né? Ele é só dividir a potência de saída, né, que seria o P2, ou seja, a potência de saída da bomba, pela potência despendida ali no eixo do motor. Né? Então, fazendo essa divisão aí, você chega ali ao grau de eficiência, né? Então, normalmente aí se estabelece aí de 0,85 a 0,9 dentro de um grau considerado efetivo, e acima dessa potência aí já é no nível bem satisfatório. Né? Ficando abaixo aí do 0,85, aí a gente já começa a ter, né, um sistema com eficiência questionável. Né? Você pode ter até no final do que você está projetando, chegar ali a vazão, a pressão desejada, mas o sistema está tendo um desprendimento de energia muito grande para poder chegar aquele elemento final que você deseja, né? Vazão, pressão, enfim. Bom, então para esse vídeo aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o cálculo do torque do motor. Né? Esse cálculo ele é bem importante porque ele vai ser um elemento necessário aí para o cálculo, né, de potência despendida que a gente vai fazer depois. Né? Então, já vou anotar aqui, vou copiar aqui esse bloco aqui, colocar ele aqui e vamos colocar aqui referente ao torque. Cálculo do torque. O cálculo do torque do motor, né, lembrando um detalhe interessante, né, quando a gente fala de torque, né, a gente tem que entender que existe uma análise variável referente ao torque com base na velocidade. Né? Então é sempre importante fazer essa análise de eficiência no que diz respeito ao torque com base ali na característica de velocidade. Né? Então, quando se faz lá o cálculo de torque, né, é importante ficar atento que você pode ter esse torque
referente ao cálculo, né? Mas é importante colocar um grau de segurança no que diz respeito ao torque. A gente vai tomar como base aqui um cálculo 100% efetivo, né? Já que a gente está fazendo uma análise teórica, a gente vai utilizar como referência que ele é 100% efetivo, mas a gente sabe que na prática, se você for, por exemplo, calcular o torque, como a gente vai fazer agora, e for aplicar, né, a tendência é que esse torque, exemplo, se você está querendo lá que esse torque seja exatamente o necessário para executar o movimento mecânico que você deseja, né, às vezes ele fica um pouco abaixo, né? Então é importante aí esse coeficiente de segurança para que você tenha ali o desempenho, porque acaba alterando um pouco ali com a velocidade. Mas aí para calcular o torque, né, vou colocar aqui T, a gente tem o seguinte, tem um fator de conversão, que é o 30, né, multiplicado pela potência, né, a potência que tem que estar em 1 volts, né. Deixa eu colocar aqui tudo em parênteses, aqui, porque esse 30 multiplicado pela potência, né, do motor, ele vai dividir pelo produto, né, de π, vou colocar entre parênteses também, 3,14, multiplicado pela RPM. Eu vou colocar aqui RPM mesmo, não vou colocar N não. RPM. Então, essa fórmula aí, ela dá base para a gente chegar aí ao torque, né? O torque aí em newton-metro, né? Então, o 30 ele está ligado a essa questão da conversão. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que o motor que a gente está utilizando, ele tenha 2CV, né? Tá aqui o motor com 2CV, vamos colocar aqui uma rotação de 1800 RPM, né? Então aí com esses dados aí a gente consegue calcular o torque, né? Vou colocar aqui embaixo. Nesse caso aqui seria o seguinte, né? 30 multiplicado pela potência em watts, né? A gente tem que lembrar que um CV ele é aproximadamente 735 watts, né? Então como são 2 CVs, a gente teria 735 multiplicado por 2, que daria 1470, né, watts. Então, aí seria a primeira multiplicação para a gente contar o primeiro produto e, na sequência, a multiplicação de π pela rotação, que nesse caso aí é 1800. Né? Então, esse é o cálculo aí que a gente precisa fazer. A gente teria 30 vezes 1470, vai dar 44.100. Vou colocar aqui entre parênteses. Não vou colocar entre parênteses, não. 44.100 dividido por 3,14, né, pelo produto, né, de 3,14 multiplicado por 1800, né, que vai dar 5.652. 5.652, beleza. Então torque, não quero colocar um em cima do não, torque vai dar 44.100 dividido por 5.652, dá 7,8 aproximadamente, ou seja, 7,8 newtons metro, né? Seria aí o torque para esse motor, né? Que a gente está aqui supondo. Então, esse dado aqui, né, que a gente calculou agora, ele vai ser importante para esses cálculos de sequência que a gente vai estar fazendo aí nos próximos vídeos. Eu acredito que mais 2 vídeos, no máximo 3, para a gente fechar essa sequência aí inicial da parte de hidráulica, e depois aí a gente já vai estar fazendo a parte de pneumática, né? E depois a gente vai ficar fazendo esse paralelo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? A parte de cálculo técnico. No último vídeo a gente falou sobre força de avanço do cilindro hidráulico e agora a gente vai falar sobre a questão da força de retorno, né, do mesmo. Teoricamente a gente tem a mesma lógica, só que tem um detalhe importante, né? Quando você tem um cilindro hidráulico, você tem normalmente a questão da haste do cilindro, né, ali como elemento de atuação. E quando você tem a análise da força de avanço, a pressão que atua na câmara traseira do cilindro tem uma área, né, maior do que a área referente ao retorno. Por quê? Na área de retorno, a gente precisa subtrair exatamente o diâmetro da haste, né? Então você acaba tendo, né, uma área menor do que a área de avanço, exatamente por causa do diâmetro da haste que não conta ali no processo, ou seja, essa parte aqui ela acaba não entrando no cálculo, né? Então basicamente você precisa subtrair a área total menos a área da haste para poder encontrar, né, a área
efetiva ali do sistema. A fórmula, para quem viu o último vídeo, é a mesma lógica. A força de retorno vai ser a pressão efetiva multiplicado pela área, multiplicado pela eficiência, né? A pressão, né, em newtons por centímetro quadrado, a área em centímetros quadrados, né? A eficiência, né, em porcentagem, que no caso a gente precisa converter para decimal posteriormente, e o resultado da força vai ser em newtons, né? Então vamos aqui para o exemplo. O sistema, tomando como referência os mesmos dados da questão anterior, né, uma pressão de 40 bar, a área maior 8 cm², a área da haste 3 cm² e a eficiência 90%, que convertendo para decimal vai dar 0,9. A pressão, como está em bar, precisa ser convertida para newtons por centímetro quadrado, né? Nesse caso aí é só multiplicar por 10, né? Então 40 multiplicado por 10 vai dar 400 newtons por centímetro quadrado. A área efetiva vai ser a área do êmbolo menos a área da haste, né? Então 8 menos 3 vai dar 5 e 90%, 0,9. E aí multiplicando os três valores, a gente vai encontrar 1.800 newtons, né? Então você acaba tendo ali uma força menor no retorno por causa desse menor contato de área do fluido hidráulico na atuação do sistema, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu!